Então, muito bem-vindos mais uma vez. Penso que terão percebido que trata-se de um webinar da Solférias, desta vez dedicado aos nossos seguros de viagens. Este webinar vai ser gravado, como habitualmente, e será enviado via difusão na próxima terça-feira, bem como será colocado também no nosso canal do YouTube. Passo então agora a palavra ao nosso diretor de destino, João Cruz, que depois fará as apresentações seguintes. Bom dia, espero que estejam a ouvir bem. Vamos começar então com este webinar sobre os seguros, atendendo a que é um serviço que nós temos nos nossos programas bastante importante, pelo que aconteceu no passado e pelo que aconteceu agora, tanto ainda no decorrer do Covid, e pelo que todos os clientes exigem a nível de segurança. Pensamos que era uma altura oportuna para fazer um ponto de situação sobre os seguros e a importância que tem na venda dos programas que a Solférias disponibiliza. Vamos contar com a presença do José Carlos Viseu e do Fábio Pereira a nível da Insure Broker. Temos o nosso CEO Nuno Mateus e também do apoio ao cliente a Sandra Flores, portanto, aqui da Solférias, que também algumas agências de viagem já conhecerão, tanto a nível do apoio ao cliente, tanto da parte dos seguros, como da parte das informações sobre destinos, sobre o Covid e sobre reclamações. Portanto, não querendo alongar mais, passo a palavra ao Nuno Mateus. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa disponibilidade para estarem com mais uma formação da Solférias, aqui neste caso em parceria com a Insure Broker. Sabemos que, aliás, sentimos durante os últimos 2 anos a importância que é ter ou não ter um seguro de viagens que nos proteja. E sinceramente, creio que até então os seguros eram um pouco subestimados, ou seja, toda a gente, tanto o cliente como muitas vezes os agentes de viagens, olhavam para o pacote e comparavam os programas e, sinceramente, nunca ninguém ligava tão em detalhe à parte do seguro. Acho que todos nós aprendemos a lição, as coisas são complicadas e agora nem sequer vou entrar na questão da pandemia, mas, em primeiro lugar, porque a lei comunitária que, no fundo, nos responsabiliza na questão dos pacotes turísticos é extremamente severa connosco, quando eu estou a falar connosco, é com os operadores e com as agências de viagens. Nós, na prática, somos responsáveis praticamente por todos os incumprimentos, com a agravante de termos um prazo muito curto de reembolso. Este processo que nós hoje, eu não vou alongar muito, é um processo, também foi um processo longo, porque é importante nós irmos sempre à procura das melhores soluções e aquelas que nós acreditamos defendam melhor os nossos e os vossos clientes, que é isso que se trata. No nosso caso, ainda mais um bocado, ainda tornou mais complexo o facto de nós termos que integrar, porque como o nível de vendas online é extremamente elevado, não conseguimos, por um lado, ter vendas online, por outro lado, andar a lançar seguros manuais. Portanto, há que haver aqui realmente uma coordenação muito grande, e isso chegou finalmente, portanto, está concluído. Portanto, nós desde o dia 1 de abril, todos os passageiros que partem, e fica aqui bem sublinhado, quem parte, porque os clientes que partiram no dia 31 de março não estão ainda abrangidos por este seguro. Portanto, quem parte no dia 1 de abril, portanto, é este seguro da fidelidade, através da intermediação da Insure Broker, e, acima de tudo, queria deixar uma mensagem que acho que é o que nos interessa, de esperança. Porque a verdade é que, no meio de toda a confusão que tem havido, claramente os clientes que reservam através de uma agência de viagens ou de um operador estão muito mais seguros. Muito mais seguros, a gente vê o que tem acontecido, principalmente em relação aos reembolsos, tema em que nós estamos particularmente à vontade, porque felizmente essa parte já está completamente ultrapassada. Mas a verdade é que um cliente que reserva diretamente tem um risco muito maior quando as coisas correm mal, não ter qualquer apoio. E essa mensagem é a mensagem que acho que é a grande luta para nós, para vocês, para que a gente realmente consiga passar
porque não tenho dúvidas nenhumas que é um momento de oportunidade. Não me vou alongar mais, vou passar a palavra, a formação a quem de direito, porque é por isso que cá estamos. Muito obrigado a todos. Obrigado, quer ao João Cruz, quer ao Nuno Mateus, pela oportunidade e a todos pela vossa disponibilidade de estar aqui connosco. Como disse, é importante que cada um de vós possa ter a convicção e ter a informação necessária para que seja passado ao cliente no momento da contratação de uma viagem, de uma viagem organizada, do programa da Solférias, e por isso nós estamos aqui para tentar ser o mais esclarecedores possíveis, tendo plena noção que estamos perante agentes de viagens e não agentes de seguros. Isso é um dos princípios que norteou a construção da nossa oferta e do produto que foi disponibilizado pela Solférias. É tentar ser o mais uniformes e o mais assertivos possíveis, de forma a que passemos uma informação que seja ela o mais transversal que a proteção do seguro nos possa dar e que a legislação nos permita. Porque temos sempre aqui também esta condicionante legal que por vezes poderíamos fazer as coisas de uma forma talvez ainda mais simplificada, mas que por motivos legais não conseguimos fazer tanto como gostaríamos. No entanto, eu acho que conseguimos aqui uma boa solução de compromisso de proteção e de simplificação, quer ao nível do processo, quer ao nível das garantias, e é esse o intuito e o objetivo desta sessão, é passar-vos esta informação de uma forma clara e assertiva, de forma a que vocês tenham um entendimento, cada um de vós tenha um entendimento correto do que é os produtos de seguro disponibilizados nos programas Solférias. E é este o nosso objetivo com esta sessão, e esperamos que vamos conseguir. Eu vou passar aqui à parte mais prática da sessão, ou seja, a informação. Penso que demos só aqui um momento para partilhar então aqui a apresentação e não sei se já estamos a conseguir partilhar a apresentação. Está a funcionar, sim. Ok, muito bem. Portanto, basicamente, como vos disse, vamos passar aqui uma parte mais prática. Eu vou fazer uma breve apresentação para quem ainda não conhece a Insure Broker, uma breve apresentação da Insure Broker. Nós não somos propriamente assim tão novos no mercado como às vezes parece. Portanto, nós estamos neste mercado desde 1998, que trabalhamos com agências de viagens. E temos o conhecimento também já acumulado deste setor e das necessidades deste setor. Providenciámos algumas soluções inovadoras ao longo dos tempos, fomos inovando, fomos crescendo, fomos aprendendo convosco. Nada disto é passível de acontecer sem os vossos feedbacks e sem aquilo que aprendemos ao longo do tempo, sempre com os agentes de viagem. Temos a particularidade de sermos totalmente independentes do mercado segurador, portanto o segurador para nós é aquele que a cada momento nos proporciona as melhores condições de garantias e de pricing e de assistência e de serviço de assistência para os nossos parceiros agentes de viagens. Neste momento estamos a trabalhar com o Grupo Fidelidade através da Fidelidade e da Fidelidade Assistance. Para terem uma noção do ponto de vista do ressegurador, ou seja, de quem apoia a fidelidade na garantia do risco de uma forma mais macro, ou seja, para sinistros de elevada responsabilidade, é um ressegurador europeu, é Munich Re, portanto é um segurador alemão, continental, que se rege por leis europeias, portanto o que nos dá aqui também bastante uma boa salvaguarda daquilo que são os riscos assumidos perante os agentes de viagens e perante os clientes dos agentes de viagem. Neste momento estamos muito transversalmente com acordos com os principais grupos de gestão e com as principais marcas do turismo. Algumas de vós sabem disso também. E depois temos uma particularidade que eu acho que diferenciadora daquilo que são os players de mercado do ponto de vista da intermediação de seguros de viagem. É que temos uma equipa constituída não só por profissionais da área seguradora, mas também por profissionais que vêm da área do turismo, ou seja, conhecem os processos, conhecem a linguagem,
conhecem o que está do vosso lado e quando interagimos convosco de alguma forma, quer ao nível dos esclarecimentos, quer ao nível até de alguma intervenção pontual que haja necessidade de ter ao nível dos processos de sinistro, sabemos o que nos estão a dizer, porque temos profissionais também do turismo na nossa equipa de gestão, portanto, um dos quais o Fábio Pereira, que está aqui connosco. E é esta a nossa breve apresentação, portanto, para perceberem um pouco o que é a Insure Broker e como é que nós nos posicionamos neste setor segurador. Do ponto de vista do produto, nós criámos ao longo do tempo, e finalizámos isto em junho do ano passado, um conceito de produto all-in-one, ou seja, temos uma única solução, essa única solução salvaguarda aquilo que são a generalidade dos riscos de uma viagem. Começamos logo por aquilo que designamos, por força até mesmo do Decreto-Lei 17/2018, as circunstâncias inevitáveis e excepcionais, ou seja, os riscos inerentes à responsabilidade da agência por força do Decreto-Lei, como o Nuno Mateus há pouco teve o cuidado de vos abordar, e essa foi um dos pilares de onde veio. É importante para nós ter uma boa assistência, é fundamental para nós ter uma boa assistência, é fundamental para nós ter um conjunto de garantias robustas, é fundamental para nós ter um pricing competitivo, mas sem a salvaguarda dos agentes de viagens, isto torna-se muito inócuo, tudo isto. E daí que esta garantia das circunstâncias inevitáveis e excepcionais é, digamos assim, o primeiro princípio básico que nós temos na nossa oferta para salvaguardar a agência organizadora, os operadores daquilo que são as suas responsabilidades por força do Decreto-Lei no que diz respeito às circunstâncias inevitáveis e excepcionais. Depois temos as restantes garantias mais tradicionais de mercado, os acidentes pessoais, a assistência em viagem, a assistência médica e o que é também o cancelamento e dissolução de viagem, aqui sim, não por responsabilidade da agência organizadora, do operador, mas por causas que possam suceder ao cliente. E o caso das Solférias é um caso que eu diria que é um caso de abrangência máxima. Porquê? Porque todos estes pilares, todo este núcleo de garantias estão naquilo que a Solférias disponibiliza nos seus pacotes de viagem. A Solférias aqui não minimizou aquilo que poderia ser algum risco potencialmente menos importante, optou por incluir na sua oferta, portanto, estes 5 pilares de garantias, portanto, todos os produtos Solférias têm todas estas blocos de garantias no seu produto. E já vamos ver um pouco mais à frente, e o João também me vai ajudar nessa parte, o que é que está incluído em cada um dos programas de viagem, como é que isto foi estruturado. Do ponto de vista da abrangência, nós temos, como vos disse, o produto é único, temos só um produto, temos várias opções de capital, até um limite de 4, podem estar afetas a cada um dos programas de viagem ou até mesmo poderão existir como upgrade do produto que está, ou da opção que está acoplada a cada programa de viagem, ou seja, em quase todos os produtos, para não dizer em todos, e o João tem mais essa noção que eu, existe possibilidade de upgrade, ou seja, sempre que o cliente se sinta menos confortável por alguma insuficiência de capital em alguma das garantias, existe sempre a possibilidade de contratação do upgrade a preços que a Solférias tem muito competitivos e que poderão ser disponibilizados por cada um de vós junto da Solférias aos vossos clientes. Depois temos aqui algumas garantias diferenciadoras daquilo que são as soluções de mercado. Ou seja, este produto garante todo o tipo de viagens num só produto. Nomeadamente, e um dos exemplos é os cruzeiros. Qualquer uma destas opções pode estar disponível para cruzeiros sem qualquer custo adicional. Todas estas opções garantem também as despesas médicas na União Europeia sem que seja obrigatório o cartão europeu de saúde. Ou seja, o cliente é livre de optar se quer usufruir das garantias do seguro, se quer usufruir do cartão europeu de saúde ou até mesmo
dos dois em simultâneo, sempre que num ou outro caso, este ou aquele seja mais favorável para si enquanto viajante e enquanto alguém que precisa de uma assistência clínica, seja ela por doença ou por acidente. Depois temos a questão da consulta médica online. Isto é um serviço que nós disponibilizámos já em 2018, que tem tido imenso sucesso e que é nem mais nem menos que uma videoconsulta sempre que no contacto com a assistência e numa primeira triagem se tem noção de que o cliente não precisa, para diagnóstico e para prescrição do tratamento, não necessita de um médico presencialmente, ou seja, não precisa de esperar que o médico se dirija ao hotel, não precisa se dirigir a um centro clínico ou a um hospital, é agendado de imediato para um timing seguinte, logo que existe uma slot de disponibilidade médica para o médico, uma videoconsulta e a partir daí todo o processo é disputado, quer ao nível das prescrições, quer ao nível dos medicamentos, quer ao nível dos tratamentos que a pessoa tem que fazer. Um pouco o que todos nós estamos muito habituados a ter ao nível do seguro de saúde, nós já em 2018 inserimos esta garantia e este serviço na nossa oferta e que, a partir de agora, a Solférias tem também disponível nos pacotes de viagem. Toda a oferta da Solférias tem também a proteção Covid, está incluída em todos os produtos e também temos uma garantia neste produto, ou seja, uma abrangência, não é tanto uma garantia, uma abrangência de residentes em qualquer parte do mundo. Ou seja, se vocês estiverem a vender um pacote da Solférias de uma pessoa que vive, imagine, na Suíça, mas que por relações, sejam elas de que nível for, compra a uma agência em Portugal uma viagem, por exemplo, para o México e nem sequer passa por Portugal, esta oferta é perfeitamente abrangente e não tem qualquer custo adicional por isso. Ou seja, quer a pessoa viaje de fora para Portugal, quer de Portugal para fora, quer inclusive entre dois destinos sem passar por Portugal, o produto e a oferta é rigorosamente a mesma em termos de garantias e é rigorosamente a mesma em termos de pricing. Esse foi outro dos processos de facilitação que nós trouxemos para os pacotes da Solférias e para o mercado em geral. Depois temos aqui algumas garantias diferenciadoras, eu não vou dissecar uma a uma, porque requeríamos aqui um pouco mais de tempo, vou destacar aqui algumas situações, nomeadamente a consulta do viajante. É também uma videoconsulta, é também um serviço que pode ser usufruído a partir do momento da contratação da viagem e, consequentemente, do seguro, em que bastará que o viajante entre em contacto com a linha de assistência, solicite o agendamento de uma consulta do viajante e, a partir daí, é agendada individualmente para cada uma das pessoas ou até mesmo se estivermos perante um agregado familiar e se o viajante optar por fazer a consulta em conjunto, ela poderá ser feita. Aqui chamo só a vossa atenção que a única opção que não tem a consulta do viajante gratuita já incluída é a opção clássica, a opção mais básica. A Silver, a Gold e a Platinum têm. Isto porque a Solférias entendeu que os destinos para onde proporciona as viagens com a opção Classic são destinos que não carecem de consulta do viajante. Por outro lado, se o cliente optar por isso, é mais uma forma de rentabilização da vossa venda através do upgrade do seguro, da venda também do upgrade do seguro. E por isso ela não está colocada na opção Classic. Depois temos aqui algumas garantias que não são habituais nos produtos da operação, mas sim apenas nos produtos mais robustos adquiridos em separado e que nós já colocamos em todas as opções, inclusive na opção Classic. Portanto, quando falamos aqui no conceito all-in-one, tem a ver com isto, o produto, independentemente do nível de capital, é todo ele igual. A única diferença, como vos disse, está aqui na consulta do viajante. Existe uma outra diferença que eu já vos vou assinalar um pouco mais à frente, mas tirando isso, as garantias são exatamente as mesmas, a única diferenciação está no nível de capitais. Ou seja, agora só para fazer um resumo, sim. Qual foi a nossa ideia junto com a Insure Broker? A ideia realmente foi vos colocar um produto no mercado
muito, muito competitivo e com o maior possível de coberturas, atendendo a todo as exigências que nos tinham feito até ao momento. Portanto, a Insure tinha uma panóplia também bastante grande de outros seguros. Nós quisemos fazer um seguro o mais completo possível, portanto, e que fosse o mais simples possível de contratação. Portanto, vamos limitar-nos a 4 seguros, o Classic, o Silver, o Gold e o Platinum, e, portanto, vamos adequar esse tipo de seguros às viagens que a Solferes disponibiliza. Portanto, vai haver um patamar mínimo de um seguro em cada viagem, consoante o destino. Portanto, se for um Cabo Verde, vamos abarcar com o mínimo com o Silver, nunca vai ser um seguro abaixo disso. Portanto, se for um produto já em Portugal, aí sempre vamos pôr um seguro mais simples, portanto, com menos capital, porque acaba por ter também menos a nível de estatística, acaba por ter também menos envolvimento a nível dos sinistros, e portanto vamos adequar estes 4 tipos de seguros a cada produto da Solferes para que o cliente fique o mais protegido possível. Para terem uma ideia, nós passámos de 15 seguros que tínhamos, com os seguros para estrangeiros, os seguros nacionais, internacionais, e tínhamos os seguros das Maldivas, e tínhamos seguros também inclusive portanto, para estrangeiros. Passámos apenas para 4 seguros, ou seja, para simplificar o máximo possível o produto que vocês tentam depois explicar ao cliente, sendo que estes seguros têm sempre um patamar mínimo cada um dos destinos. Ainda não estão disponíveis no online, vão estar disponibilizados a breve trecho, mas sempre precisarem de um seguro, portanto, de um capital, portanto, as coberturas são iguais em todos, as coberturas, os plafons máximos é que diferem de cada um deles, e portanto são todos iguais, à exceção daqueles 2 que o Zé Carlos já tinha falado e vai falar depois a seguir. Portanto, mas a nível de capitais depois acabam por ser diferenciadores entre os 4 seguros. E aí é que vocês têm de ver se é adequado depois o seguro, aliás, com a nossa ajuda também. Nós já fizemos a nossa primeira parte em selecionar o melhor seguro disponível para aquele tipo de viagem, mas ainda assim, se vocês quiserem fazer um upgrade, depois estão à vontade e realmente faz sentido, porque um cliente que faça 7 dias num destino pode querer ter um seguro, mas se tiver 14 dias já é um outro tipo de seguro, ou se escolhe um hotel mais caro, tem que pensar tendo isso em conta para depois selecionar um seguro que cubra mais estas despesas. Lembramos que a nível do Covid não é só o valor total da viagem no caso de cancelamento, são as despesas de quarentena no destino, caso tenham que deem positivo no destino, e é importante adequar esse tipo de seguro depois para o tipo de seleção que o cliente faz do hotel para esse destino. Acabava por dizer depois também, a nível de alterações, os certificados de seguro passam a estar disponíveis a partir da altura em que é subscrito o seguro. Portanto, a partir de agora, das viagens de abril, os clientes, quando o seguro é feito, nós recebemos em PDF logo os certificados de seguro e que normalmente serão enviados na altura do envio da documentação, mas podem ser enviados também mais cedo, caso o cliente necessite consultar o que seja. Passo-te, José, o resto da palavra. Eu só ia fazer aqui um complemento à informação do João. Eu sinto que fomos um bocadinho mais ambiciosos que aquilo que o João quis transmitir. Ou seja, não se passou de 15 seguros para 4, passou-se de 15 seguros para 1, com 4 opções de capital. Ou seja, no fundo o seguro é o mesmo. Há 4 opções de capital nessa mesma apólice, ou seja, passou-se de 15 para 1. Acho que fomos um bocadinho mais ambiciosos que aquilo que o João quis vos passar, mas no fundo é muito isso. Queria só também dizer uma coisa que não dissemos inicialmente, que no final depois vamos ter aqui um espaço aberto a questões e a dúvidas. Queiram fazer o favor de tomar nota, ou por chat ou por microfone, depois no final vamos abrir esse espaço de esclarecimento, está bom? Indo aqui um pouco então mais à frente, entendemos que o seguro poderá ir um pouco mais além do que aquilo que são as garantias, ou seja, tivemos aqui uma aposta clara naquilo que é o serviço ao viajante. E temos aqui 3 serviços que nós destacamos da nossa oferta seguradora, que também é transversal a todas as opções de capital, que é o agendamento do teste Covid, que pode ser na origem ou no destino, e vou-vos dar um exemplo muito prático. Vamos imaginar que temos um cliente que está a fazer vários destinos e que entre 2 destinos necessita de um teste Covid nas 72 horas antes para poder entrar no destino seguinte. E de facto não há um conhecimento
de onde é que ele pode fazer esse teste de Covid. Portanto, pode recorrer ao segurador, através do número de assistência, e dizer que num determinado dia irá necessitar de fazer um teste de Covid num determinado destino. Pode indicar, por exemplo, a localização do hotel ou, eventualmente, a localização, se for a trabalho, do sítio onde vai estar, e o segurador encarrega-se de fazer o agendamento o mais perto possível desse local, do teste de Covid. Obviamente, o custo do teste não está incluído, mas o serviço de agendamento é um serviço que pode ser assumido e tratado entre o viajante e o segurador. Depois, outro dos serviços que está afeto a esta solução é, normalmente no mercado, a garantia que é conhecida é a despesas de funeral. Nós fomos um pouco mais além naquilo que é a nossa oferta e adicionámos aqui o serviço de organização do serviço fúnebre até ao capital, que tradicionalmente é o capital das despesas de funeral, mas o próprio segurador encarrega-se da organização do serviço fúnebre para o cliente, ou seja, mais que reembolsar é prestar esse mesmo serviço. E também temos uma garantia de um serviço que é a organização do transporte de e para o aeroporto, ou seja, sempre que o cliente entender que necessita que o segurador providencie um táxi, um TVD ou o que seja, do sítio onde está para o aeroporto e no regresso, poderá recorrer ao segurador para esse mesmo serviço ser disponibilizado. Obviamente estamos aqui a falar sempre do serviço e não do custo do serviço, ok? Com exceção do serviço fúnebre, que existe um capital afeto a essa situação. Depois, vamos aqui dissecar um bocadinho aquilo que são as responsabilidades da agência organizadora, neste caso do operador e obviamente das agências de forma solidária, como o Decreto-Lei define, e nós, enquanto Insure Broker, o trabalho que fizemos há cerca de 1 ano e meio atrás foi alinharmos totalmente naquilo que foi o caderno de encargos que a APAFT teve para aquilo que foi a procura de uma solução transversal para disponibilizar ao mercado neste contexto. Ou seja, aquilo que está aqui neste contrato não é mais nem menos que o que constava do caderno de encargos da APAFT, no que diz respeito ao artigo 25, 27, 29 e 30, que é o que configura a definição de circunstâncias inevitáveis e excepcionais, e nós entendemos à data que, inclusive, queríamos ir, em alguns casos, além daquilo que é o decreto-lei e daquilo que era o caderno de encargos que a APAFT fez. E a definição do decreto-lei não é mais nem menos que aquilo que temos aqui transcrito, onde nós adicionamos aqui um fator que o legislador, provavelmente, porque não foi nenhum profissional do turismo que o fez, como vocês devem imaginar, até por aquilo que foi a transposição da diretiva e o que é a diretiva, nós fomos um bocadinho mais além, fomos um pouco mais além, porquê? Porque entendemos que o não fazer iria causar constrangimentos quer à agência organizadora, ao operador, quer a cada um de vós na venda do pacote turístico. E o que o decreto-lei determina é que circunstâncias inevitáveis e excepcionais são situações fora do controle da pessoa segura, cujas consequências poderiam ter sido evitadas, mesmo que tivessem sido tomadas todas as medidas razoáveis com referência ao local de destino. Isto é o que o decreto-lei determina. O que a Insure Broker decidiu adicionar à garantia foi, bem como os destinos intermédios ou escalas. Porquê? Porque o legislador não previu que uma viagem não é apenas entre dois pontos. Portanto, podem existir destinos intermédios e escalas num programa de viagem. E nós decidimos incorporar esta mesma proteção na solução que disponibilizamos. E depois o legislador continua, e aí sim igual, na proximidade imediata que afetem consideravelmente a realização da viagem ou do transporte para os passageiros, dos passageiros para o destino. Portanto, isto sim também já faz parte do decreto-lei. Se vocês virem nas condições gerais que são disponibilizadas pela Solférias, nesta garantia das circunstâncias inevitáveis e excepcionais, em cada um dos artigos nós indicamos qual o artigo do decreto-lei que estamos a salvaguardar. Ou seja,
o nosso objetivo e o do segurador foi sermos o mais claros e o mais transparentes possíveis com aquilo que estávamos a fazer em cada uma das cláusulas. Ou seja, nenhum de vós vai ter que interpretar onde é que está o artigo 25, onde é que está o 27, o 29 ou o 30, porque eles estão lá muito bem descritos e muito bem clarificados naquilo que são as condições gerais do contrato. Condições gerais essas que nós conseguimos reduzir, como vos disse há pouco, o máximo possível, já cumprindo a legislação que nos determina que nós temos de ter um determinado tamanho de letra e um determinado espaçamento, ou seja, conseguimos reduzir aquilo que são as condições gerais com centenas de páginas para 44 páginas. Foi o melhor que conseguimos, mas acredito que não é o desejável, por um lado, em termos de quantidade, mas é o desejável, por outro, em termos de clarificação do que é que são as regras. Posso-vos dizer que, inclusive, é aquilo que o legislador deixou em aberto, no que diz respeito ao transporte dos passageiros para o destino e à proximidade imediata, que é um conceito muito vago, nós definimos claramente que estamos a falar num raio de 100 km do local para onde a pessoa vai viajar. Ou seja, o nosso contrato define claramente o que é a proximidade imediata que o legislador não quis clarificar. Portanto, como vos disse, tentámos ter um contrato com total transparência e total assertividade no que diz respeito aos conceitos. No que diz respeito às circunstâncias inevitáveis excepcionais, nós temos aquilo que o Decreto-Lei determina, que são o cancelamento da viagem, o alojamento até 3 noites em caso de interrupção, que também prevê exceções nos casos particulares que a lei define como exceção, o transporte em caso de interrupção, ou seja, se tiver que haver um novo transporte por força dessa mesma interrupção, salvaguardado pelas circunstâncias inevitáveis excepcionais, e só para vos dar aqui de uma forma o mais clara possível o que é que são circunstâncias inevitáveis excepcionais. Eu vou-vos dar 3 princípios básicos para que vocês tenham sempre esta noção. Tudo o que tiver a ver com risco climatérico, saúde pública e riscos sociais e políticos são enquadráveis nas circunstâncias inevitáveis excepcionais. Ou seja, sempre que pensem qual é a responsabilidade da agência organizadora, mas sempre que viremos perante aquilo que é a dúvida sobre o que é uma circunstância inevitável excepcional, num primeiro raciocínio pensem sempre em riscos climatéricos, riscos sociais e políticos e riscos de saúde pública. Porque estes riscos são claramente uma forma mais abrangente de pensar no que é uma circunstância inevitável excepcional. Depois, para além daquilo que é obrigatório, adicionámos aqui mais algumas situações que entendemos que seriam muito favoráveis. Uma delas tem a ver com o segurador assumir as despesas de alteração da viagem. Isto não está previsto no Decreto-Lei, mas é altamente favorável para quem vende um pacote de viagens e para quem organiza um pacote de viagens. Porque no momento em que o cliente tem direito à indemnização, cabe-vos a vocês, melhor que ninguém conhece o cliente, propor ao cliente não o cancelamento da viagem e a restituição do montante, mas sim a probabilidade de poderem alterar a viagem ao cliente, assumindo o segurador o custo integral dessa mesma alteração, até ao capital seguro de cada uma das opções, como é óbvio, incluindo o transporte, e com isto vocês estão a salvaguardar a vossa venda. O cliente, quando decide cancelar aquela viagem, porque foi forçado a fazê-lo, por estas circunstâncias que enumeramos, mas continua a manifestar a vontade de viajar e quer mesmo viajar, o facto de vocês estarem a solucionar junto do cliente aquilo que é, ok, nós vamos alterar o custo a data da viagem sem qualquer custo acrescido para si, estão a dar uma solução de mais-valia ao cliente e estão a salvaguardar a vossa venda. Porquê? Porque nós não sabemos se no próximo mês, quando o cliente voltar a agendar a viagem, porque quer de facto fazer aquela viagem por uma questão de necessidade ou de opção, se vos vai voltar a comprar a Roche, se vai voltar a comprar a Solférias, ou se não vai a um outro concorrente, ou se não vai até mesmo comprar na internet. E com esta garantia, nós salvaguardamos a venda e salvaguardamos, e vocês ficam seguramente com uma melhor imagem perante o cliente e com uma maior rentabilidade sobre aquilo que é a vossa venda a esse mesmo cliente.
Outra das situações que nós retirámos da oferta da Solférias foi um conceito que foi criado pelo mercado segurador, que não existe na legislação e que nós não incorporamos, exatamente porque não existe na legislação, que é a aplicação do destino prejudicado. O destino prejudicado foi um conceito, como vos disse, foi criado pelo mercado de seguradora quando do lançamento da legislação e do Decreto-Lei 17/2018, que diz mais ou menos o seguinte, que é sempre que o cliente já usufruiu pelo menos 50% dos serviços, a garantia deixa de estar ativa do ponto de vista da interrupção. Ou seja, a nossa solução o que permite é salvaguardar e defender o cliente, neste caso nem é o cliente, é a agência, quer no primeiro dia da viagem, quer no último dia de viagem, independentemente da percentagem de serviços que já foram usufruídos. Obviamente vão ser protegidos pelos serviços não usufruídos, mas nós retirámos este conceito, que é um conceito que não faz parte do decreto-lei, mas sim um conceito de salvaguarda do segurador, que no nosso caso não existe. Outra das coisas que poderão reparar é que no contrato atual da Solférias, ao contrário do que existia até então, não existem riscos nomeados. O que é que nós queremos dizer com isto? É que apesar do contrato já ser bastante abrangente do que existia, não deixava de não estar ao abrigo daquelas condições que eram bastante abrangentes, mas aquelas, se surgisse uma ou outra, ela não estaria salvaguardada. No nosso caso, não existem riscos nomeados, logo a garantia é de total abrangência. Ou seja, desde que o cliente fique prejudicado por algo que não seja da sua responsabilidade, independentemente de que seja a razão. E que caiba num critério de circunstância inevitável excepcional adicionado aos destinos intermédios e às escalas que nós adicionamos, ok? E também, lá está a tal garantia dos destinos intermédios e das escalas que estávamos agora a falar. Para terem aqui uma noção de como é que a oferta está construída, ela está construída nas 4 opções de capital, Classic, Silver, Gold e Platinum, sendo que, no caso do Classic, estamos a falar de viagens até sensivelmente aos 1.000 euros, o Silver até aos 2.500, o Gold até aos 5.000 e o Platinum até aos 10.000. Sendo que os capitais de CID, ou seja, dos motivos de cancelamento da própria pessoa, são capitais que estão alinhados com os capitais da responsabilidade da agência. Nos capitais de morte ou invalidez permanente, nós temos aqui a sigla MIP, se perceberem, neste momento e na nova oferta da Solférias, temos capitais crescentes, ou seja, existe sempre capitais de 30, 60, 90 e 120 mil euros, portanto não há, os capitais são sempre crescentes em função da oferta. Tal como nas despesas médicas temos um capital de 5 mil, 10 mil, 30 mil e 100 mil. Sendo que, aqui chamava a vossa particular atenção para o facto de que era uma coisa que não existia no passado, temos aqui uma franquia de 50 euros nas despesas médicas e apenas nas despesas médicas na opção Classic. Isto porquê? Porque isto, como disse o João há pouco, é um produto que se aplica muito para Portugal, onde, regra geral, as despesas médicas têm uma taxa de incidência diferente, porque as pessoas nem sempre recorrem ao seguro de viagem, recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, recorrem, por vezes, até mesmo aos seus seguros de saúde. No entanto, se estivermos perante uma situação mais gravosa, temos um capital de 5 mil euros. E também temos isto por mais um motivo. É mais uma razão e mais um argumento de venda para que vocês possam vender os upgrades do Silver, do Gold ou do Platinum neste tipo de programa de viagem. Portanto, e ampliando com isto a vossa margem também de venda. No que diz respeito... Já agora, em relação às despesas médicas, é importante, há destinos que ainda estão por abrir, nomeadamente da parte da Ásia, que vão obrigar a seguros mínimos de capital de 50 mil dólares ou 30 mil dólares, ou o que seja. Também nesses destinos, o seguro que vai estar disponível para contratação, o patamar base vai sempre obedecer esses requisitos, ou seja, se enquanto for necessário um seguro de capital sobre 50 mil dólares, portanto, neste caso vai ser contratado o seguro platino, logo já não seja necessário ter esse tipo de seguro para a entrada no país, deixa de ser necessário depois fazer esse tipo de seguro também. As apólices, já agora, os certificados de seguros são sempre feitos em português e inglês, portanto,
quando for necessário fazer prova de que o seguro está válido, o certificado de seguro que os clientes levam é português e inglês, portanto, exatamente para provar e com os capitais das coberturas, é dizer que tem o seguro de Covid, para ser mais fácil a entrada e, na altura daqui do check-in, comprovar esse tipo de seguro para esse sistema. Ou seja, isto foi mais um processo de simplificação que nós tivemos, é termos um único certificado de billing, ok? E daí que ele tem algumas páginas, e quando eu digo que tem algumas páginas estamos a falar de 2 folhas, portanto também não é nada de transcendental, mas já é um certificado de billing onde vocês poderão, sem ter que pedir certificados em inglês e em português, etc., têm a informação toda concentrada. Depois, no que diz respeito aos destinos fora de Portugal, com a opção Classic, poderemos ter um ou outro, nomeadamente, eventualmente, um pacote da Disney com um valor mais reduzido, onde também poderão conjugar com o seguro o cartão europeu de saúde, não por exigência, mas por opção, ok? Não exigimos a utilização do cartão europeu de saúde, o viajante tem a opção de utilizar também o cartão europeu de saúde. E isto é importante perceber, poderão funcionar os dois de uma forma conjunta, ok? Como disse o João, os produtos vão sendo ajustados, começam por ser ajustados pelo montante do custo do programa turístico, mas podem vir a ser as exigências de acesso aos destinos, ok? E aí já será um processo mais dinâmico em função daquilo que o destino exige a cada momento. Relativamente às garantias de acidentes pessoais, como vos disse, tanto os capitais são progressivos, temos a questão da responsabilidade civil em todos os produtos e a organização do serviço fúnebre, que é uma situação que já falámos anteriormente, mas que são as garantias que nós destacamos ao nível dos acidentes pessoais. Ao nível da assistência médica, isto um bocadinho a título de resumo, temos a consulta do viajante em 3 das opções, a consulta médica online em todas as opções. Chamamos aqui a particular atenção que na nova oferta da Solférias, o repatriamento passou a ser ilimitado em todas as circunstâncias e deixou de ser obrigado a ser só em caso de estado terminal da pessoa no destino, ou seja, sempre que o médico que assiste a pessoa no destino e o médico que acompanha por parte do segurador entendem que a cada momento é necessário um repatriamento, o capital não é o constrangimento do processo, não há limite de capital. Quer a pessoa venha em classe económica ou no avião ambulância, o capital não é uma limitação para esse processo. Daí que, depois das despesas médicas, na opção Platinum, temos um capital até 100 mil euros no destino para essa opção. No que diz respeito à assistência em viagem, temos aqui uma garantia também diferenciadora, que são a perda de ligações. Nós não nos limitamos às perdas de ligações aéreas e fomos além. Temos a perda de ligações de transportadoras, ou seja, sempre que existe aqui algo que, para além do avião, temos um cruzeiro, um ferry, um comboio, o que seja, um outro transporte, a perda de ligação também está incluída. Têm que terem atenção só apenas 2 circunstâncias. Se for no mesmo aeroporto, o tempo de distanciamento entre 2 voos é de 90 minutos. Se for entre 2, seja eles voos ou outro transporte, em locais diferentes, temos que ter uma diferença entre os mesmos de 4 horas. À exceção disto, o produto é perfeitamente transversal nesta garantia, ou seja, não nos limitamos às perdas de ligações aéreas e fomos mais além, perdas de ligações de transportadores. Tal como também incluímos o pagamento das despesas de comunicação, sempre que um cliente num determinado destino em roaming entenda que os custos de comunicação com o segurador para a assistência ou da assistência ultrapassaram aquilo que é o razoável do custo de comunicações, desde que devidamente comprovado através da fatura detalhada, o segurador indeniza esses mesmos custos de comunicação das pessoas. Ou seja, aquele constrangimento da pessoa não poder ligar ou ter constrangimento de ligar porque a conta iria ser excessiva para a assistência, no nosso caso, é um caso que deixa de ser um constrangimento. O adiantamento de fundos estrangeiros que existia, nós temos uma metodologia diferente de ativação da garantia, ou seja, enquanto no passado era necessário um depósito na conta do segurador, neste momento basta que a pessoa
assina um documento em que recebeu aquele montante e se compromete através desse documento a ressarcir o segurador nos 60 dias seguintes, a garantia fica ativada. Ou seja, é um processo muito mais célere, muito mais prático, muito mais funcional. O encargo com crianças e pessoas dependentes desacompanhadas, que só existia nos produtos mais robustos do mercado, até mesmo nos programas de tour operação, eu penso que não existiam. No nosso produto existe logo a partir da opção Classic, tal como também o transporte de objetos esquecidos, também é uma garantia diferenciadora. O cliente esqueceu-se de um conjunto de objetos numa gaveta do hotel, quando estava a arrumar a sua mala para trazer de volta, liga para o hotel, sim senhor, os objetos ficaram cá, entra em contato com o segurador e o segurador encarrega-se de providenciar o transporte desses objetos de regresso. Depois temos em separado e não acoplado às despesas de funeral a urna no destino, em caso de morte da pessoa segura, e a estada do corpo até que o procedimento legal seja concluído. Existe um custo dessa situação. O segurador, em cada uma das opções, até ao capital que lá está indicado, assume essa mesma garantia. Portanto, do ponto de vista da assistência, fomos muito além daquilo que são os produtos tradicionais de mercado e logo na opção Classic estas garantias estão todas perfeitamente salvaguardadas, estão em todos. Para vos dar aqui um exemplo e uma imagem, não sei se nos vossos ecrãs é totalmente claro ou não, mas poderão depois também visualizar isto naquilo que é o site de Solférias. Se repararem, todas as garantias estão salvaguardadas, com exceção, como vos disse há pouco, da consulta do viajante, que se encontra aqui a cinzento na opção Classic, e está fechada, está tapada muito claramente. Fizemos questão de tapar e não de pôr um traço que podia ser imperceptível para vocês. E também numa garantia que só existe no Gold e no Platinum, estamos a falar de equipamento profissional. E quando falamos de equipamento profissional, estamos a falar de computadores portáteis e tablets. E apenas computadores portáteis e tablets. E só computadores portáteis e tablets, ok? Mas estão nestas garantias Gold e Platinum e não na Classic e na Silver. Portanto, mais uma razão e mais um motivo para que, em alguns casos, vocês possam propor e ampliar o vosso programa de venda e rentabilizar a vossa venda para o upgrade ou para o Gold ou para o Platinum. Ok? Mas se repararem, todas as garantias estão salvaguardadas em todas as opções. Daí que, há pouco vos disse, passámos de 15 produtos para um só produto. Opção Plus, que também está em todos os produtos disponibilizados pela Solférias, não é mais nem menos que um cancelamento e interrupção de viagem ampliado, ou seja, estamos a falar dos motivos pelos quais o cliente pode cancelar ou interromper a viagem, e estamos a falar de motivos inerentes à vida pessoal, familiar e profissional do cliente, ou seja, temos nesta solução, ou nestas 4 opções de capital, cerca de 40 motivos de cancelamento. Nós destacamos aqui alguns, nomeadamente a possibilidade das despesas de alteração da data da viagem, que também está disponível na opção de CIV, de cancelamento e interrupção de viagem, tal como de CIE, da responsabilidade da agência. Temos também o cancelamento e interrupção por doença de filho menor. No nosso caso e no caso da Solférias, fomos até aos 12 anos de idade, porque o que tínhamos anteriormente era uma idade menor. Nesta opção, o cancelamento, e agora aqui chamo a vossa particular atenção para esta questão, que é uma questão que é do foro clínico. Nós, e temos noção que abrimos aqui um bocadinho esta situação no sentido de não penalizar aquelas pessoas que têm de facto um impedimento claro de viajar, mas que só porque não tinham sido internadas por um período superior a 24 horas não estavam garantidas. E assumimos aqui o risco de podermos ter aqui algumas situações que podem ter que ser analisadas de uma forma mais particular e não ser tão objetivas como nós gostaríamos, mas entendemos que não deveríamos prejudicar essas pessoas. Daí que temos aqui uma premissa que esta opção que a Solférias utiliza
em caso de doença, não obrigam ao internamento da pessoa segura. No entanto, temos que ter algum cuidado com 2 pontos. Primeiro, as declarações clínicas que dizem que o cliente está desaconselhado a viajar não cabem nesta garantia. E não cabem porquê? Porque um cliente ao qual é desaconselhado viajar não é claramente definido que está impedido de viajar. E o que está aqui salvaguardado é o impedimento de viajar. Daí que nós damos logo abaixo um exemplo claro, que é uma pessoa que tem impossibilidade de locomoção, ou seja, tem o pé partido, tem uma perna partida, tem impossibilidade de locomoção, aí sim não necessitamos de internamento para poder haver um reembolso à pessoa. Reembolso ou até mesmo suportarmos o custo da alteração da viagem por uma ou outra data, em que a pessoa já recuperou e quer e vai viajar, para que o segurador assuma esse mesmo custo, de uma forma ou de outra. Outra coisa, lá está, será aquela situação. O que é que poderá acontecer em caso de dúvida e questões mais do foro clínico? É o médico da pessoa segura, que emitiu a declaração, vai ter que justificar ao médico do segurador, através do seu relatório e através dos exames de diagnóstico inerentes a essa situação, a verdadeira impossibilidade e não o desaconselhamento de viajar. Aquilo que eu sugiro é fazer um bocadinho o que quer nós, Insure Broker, quer a Solférias vai fazer, que é remeter este foro clínico, ou seja, nós não nos vamos envolver claramente naquilo que é a impossibilidade e o impedimento de viajar, ok? O desaconselhar e o impedir. São situações clínicas que eu penso que nenhum de nós aqui tem essa capacidade, ou nenhum de nós tem formação clínica, e que nós, penso que também vocês ao nível dos agentes de viagem não terão, e que deveremos todos remeter para o médico do cliente e para o médico do segurador e não nos devemos envolver neste processo do ponto de vista direto. Mas é apenas uma sugestão nossa, que é essa a nossa prática, mas o que quisemos fazer com isto foi não prejudicar as pessoas que verdadeiramente estão impedidas de viajar só porque não ficaram internadas, ok? Isto é sempre, temos que ter algum cuidado com esta garantia em concreto. Depois, esta garantia é extensível também de cancelamento aos acompanhantes, e aqui no máximo de 4, até 4 acompanhantes, sendo que a limitação de capital aqui é individualizada, ou seja, é por pessoa e não temos aqui um máximo de 10 mil euros para todos, ok? O máximo está restringido a cada uma das 4 pessoas em função do custo da viagem para essas 4 pessoas e da opção de capital que foi escolhida para o cancelamento e interrupção de viagem. A questão do desemprego involuntário, ou seja, a pessoa foi despedida entre a data da contratação da viagem e a data da viagem, e a alteração unilateral do período de férias, ou seja, a pessoa tinha férias agendadas com a entidade patronal, agendou a sua viagem, a posterior a entidade patronal está a obrigá-la unilateralmente a alterar o período de viagens. Posso-vos dar um caso concreto? O ano passado aconteceu isto muito na área da saúde, em que os hospitais e os laboratórios requisitaram as pessoas para um determinado período de férias que elas já tinham agendadas. Eu posso-vos dizer que a grande maioria, mas uma larga maioria das viagens não foi reembolsada, mas sim foi utilizado a garantia das despesas de alteração de viagem. Vocês salvaguardaram, agentes de viagens salvaguardaram as vendas e o segurador assumiu o custo da alteração das viagens e o cliente viajou numa outra data sem qualquer constrangimento e assumindo o segurador o custo total dessa mesma alteração. Obviamente, se o cliente já não tiver possibilidade de viajar, será restituída a totalidade do valor da viagem ao cliente em relação ao valor da fatura que ele vos pagou. Portanto, sobre isso que não haja qualquer dúvida e que não se crie qualquer mito que esta solução não paga a margem, porque tudo o que tiver a ver e relacionado com uma causa do cliente, o valor que é assumido é o valor que o cliente pagou à agência, ok? Aqui estamos, espero que tenhamos ficado absolutamente claros sobre isso. Caso não tenhamos ficado, na parte de esclarecimento de dúvidas, poderão colocar a dúvida que vos mantém nesta matéria. E também, para quem trabalha a parte das luas de mel, o facto de existir a anulação da cerimónia de casamento também está salvaguardado nesta mesma
opção. Relativamente à questão Covid, ela está alinhada, também temos o clássico, o Silver, o Gold e o Platínio. As garantias que nós destacamos aqui são nem mais nem menos que o cancelamento ser extensível ao agregado familiar sem limite do número de pessoas, que era uma situação que até agora existia um limite de 4. Era o infectado e as 4 pessoas, portanto, aqui há uma diferenciação entre agregado familiar e, se não for agregado familiar, será os acompanhantes até ao máximo de 4 pessoas. Ou seja, nós mantemos a regra das 4 pessoas para os acompanhantes. No caso do agregado familiar, não temos limite de número de pessoas. Ou seja, se estivermos a falar de uma família numerosa, não estão limitados a 4, mas sim limitados ao capital que foi contratado na opção do seguro. E entenda-se aqui como critério de agregado familiar pessoas que vivem em economia comum. Não tem a ver com a relação familiar, tem a ver com o facto de viverem em economia comum, no mesmo espaço, na mesma casa, digamos assim. Depois, lá está, fora do agregado, as 4 pessoas, mantém-se tal como era antes. Temos aqui uma garantia de complemento de encerramento por contaminação do hotel, contaminação de Covid, ou seja, se o facto do hotel para onde estava previsto a pessoa estar alojada ficar encerrado por contaminação e for necessário alterar para um outro hotel de igual categoria, mas que mesmo assim existe uma diferença de valor, o segurador vai assumir esse valor até ao capital seguro. No que diz respeito à questão do prolongamento em caso de teste positivo no destino, temos um período máximo de 20 dias que poderão ser utilizados caso exista aqui uma imposição das autoridades de saúde locais em cada um dos momentos. Neste momento, pelo que eu tenho conhecimento, o limite está nos 7 dias. 10 alguns destinos, mas outros 10, mas se houver alteração de regras em determinados destinos, até 20, a apólice já salvaguarda. Depois temos a questão do agendamento do teste Covid, como já falámos há pouco. A consulta médica online pode também ser utilizada para, caso exista sintomas de Covid, para poder ser feito um primeiro diagnóstico pelo médico do segurador, e aqui sim, se houver necessidade da prescrição de um teste Covid, ele já será assumido pelo segurador, o custo do teste Covid, em caso de haver sintomas. Depois também temos aqui a possibilidade de haver uma consulta, uma videoconsulta de aconselhamento psicológico na opção Covid, o pagamento da franquia do veículo de aluguer, caso exista um renta-car, existe um acidente de responsabilidade própria, existe aqui um valor da franquia que poderá ser assumido pelo segurador, e temos também uma garantia que é a contaminação do agregado familiar. E isto está muito relacionado com uma situação, e para vos dar aqui um bocadinho a diferença do que existia antes e do que existe agora, duas situações muito concretas. A primeira está relacionada com o facto de que no anterior contrato, sempre que a pessoa estava nos 60 dias anteriores à viagem, a garantia podia ser acionada. Neste contrato não existe número de dias, está garantido, sempre que à data da viagem a pessoa não possa viajar por teste positivo de Covid, ok? Sendo ele que o teste é um teste de reconhecimento laboratorial, pode ser PCR, pode ser antigénico ou até outro que venha a ser aplicado, desde que seja reconhecido pelas autoridades de saúde, ok? Não temos qualquer limitação ou tipo de teste que pode ser considerado, desde que ele seja reconhecido pelas autoridades de saúde. O facto de ser 60 dias antes, no nosso caso, vamos imaginar, não temos essa limitação. Porquê? Vamos imaginar, e houve N casos, em que as pessoas testaram positivo, tiveram internadas até mais de 2 meses, na solução antiga não estaria salvaguardado, na nossa já estará, porque nós não temos aqui um limite temporal de salvaguarda. Se a pessoa estiver impedida de viajar por positividade de Covid, está garantida independentemente do momento em que testou, ok? Não temos qualquer restrição a esse nível. Quando eu falo aqui em quarentena do agregado familiar, claramente há uma situação que não está salvaguardada, que é aquela pessoa que diz que testou positivo porque esteve em contacto com alguém fora do agregado familiar. Isso não é verificável. Não sendo verificável, não está salvaguardado. No entanto, se a pessoa estiver no destino e as autoridades de saúde locais
determinarem que a pessoa tem que ficar de quarentena, mesmo sem teste positivo, porque esteve em contacto com alguém que testou positivo, essa situação no destino, sim, está salvaguardada. Só não está salvaguardada na origem, antes do início da viagem. Para além disso, temos uma outra situação que salvaguardamos, que aí sim, de uma forma clara, poderá acontecer, que é, vamos imaginar, num determinado agregado familiar, um exemplo, um casal com 4 filhos, que uma das crianças que nem sequer ia viajar, porque só o pai é que ia viajar e só o pai é que tem seguro, uma das crianças testa positivo. Aí sim, nós assumimos dentro do agregado familiar, dentro de pessoas que vivem a economia comum, garantimos a quarentena profilática de um dos membros do agregado familiar, mesmo que esse não teste positivo ao Covid. Ok? Portanto, aqui de uma forma muito clara, o que está garantido e o que não está garantido é aquilo que queremos transmitir e o que é que este produto tem de diferente face ao anterior. E são estes casos muito bem concretos. Se formos aqui à grelha de capitais e de garantias, vamos perceber que o conceito é exatamente o mesmo, todas as garantias estão em todas as opções. Do que diz respeito ao cancelamento da viagem antecipada, os níveis de capital são exatamente os mesmos, o Classic com 1000, o Silver com 2.500, o Gold com 5.000 e o Platinum com 10.000. Se estivermos a ver nas despesas médicas de igual forma, com uma particularidade, em casos Covid não existe franquia nas despesas médicas, ou seja, o capital de 5.000 euros, 10.000, 30 e 100 não tem qualquer franquia, nem no Classic, por causa Covid, ok? Se formos à questão da quarentena no destino, também é uma situação sensível, e é aqui que poderão ter em atenção a eventual necessidade dos upgrades. O Classic garante 100 euros por noite pessoa, e todos os capitais que falámos até agora são sempre por pessoa, ok? Viagem pessoa. 100 euros por pessoa noite, o Silver 125 pessoa noite, o Gold 250 e o Platinum 500, ok? E aqui claramente é onde poderão eventualmente haver também necessidades de upgrade face ao valor noite dos hotéis em determinados destinos serem acima daqueles que aqui estão representados. Tudo o resto está alinhado com o produto de assistência e os capitais são rigorosamente os mesmos. Da nossa parte, a informação está transmitida, aquilo que achámos que era o mais relevante da diferenciação, quer uma diferenciação positiva, quer uma diferenciação que seja um bocadinho menos positiva. Se algum de vós achou que alguma das situações aqui é menos positiva face à anterior, pessoalmente e do ponto de vista técnico segurador, não me parece, mas de qualquer das formas é uma avaliação própria e em causa própria, que deve ser sempre monitorizada e revista por cada um de vós. Não sei se o João quer acrescentar aqui algum ponto ou se abrimos já às questões e às dúvidas. Eu acrescentaria só uma situação que acho que é, tu referiste ao princípio, acho que é importante. Nós somos todos profissionais do turismo, não somos profissionais dos seguros. Portanto, nós deixamos sempre esta parte para os nossos mediadores ou para a própria seguradora. Portanto, não convém fazer um juízo se a apólice vai cobrir ou não. Em caso de dúvida, é o cliente ligar para a seguradora e explicar a situação. Há outra hipótese também, que é entrar em contato com o nosso apoio ao cliente, portanto comigo ou com a Sandra, que nós iremos transmitir a informação ao nosso mediador e eles já nos darão uma ajuda e eles próprios entrarão em contato convosco ou vocês entrarem em contato depois com eles para realmente ter uma primeira abordagem da situação, mas nunca fazer nós próprios o juízo da leitura da apólice. A apólice é para ser lida e entendida pela seguradora consoante o sinistro que o cliente lhes apresenta. Portanto, não vamos nós tomar essa parte do juízo, passar sempre essa informação para a seguradora, porque são eles que são os profissionais nesse sentido e são eles que depois ajuizam se o sinistro se enquadra dentro da apólice ou não e, portanto, não é da nossa responsabilidade passar essa informação. Estamos cá para ajudar, sempre
está sempre um contacto do nosso e-mail, tem o meu número de telemóvel também, mesmo que seja fora de horas. Às vezes e volto a dizer, o seguro é um serviço muito, muito importante na decisão de uma viagem neste momento. Às vezes vocês encontram-se fora de horas, o nosso nosso telefone está fechado, é um fim de semana, é um feriado, têm o meu número de contacto, que depois entram em contacto comigo, tiram a dúvida, nomeadamente qual é o seguro mais adequado àquela viagem, se quer necessário fazer upgrade. Portanto, tem várias dúvidas que possam tirar em relação a essa situação e que é legítima da parte do cliente, porque, volto a dizer, é um serviço dos mais importantes neste momento. E o cliente quer sair da viagem de forma a que possa estar o mais seguro possível e dentro das expectativas que tem em relação ao seguro. Portanto, estejam à vontade, volto a referir, mesmo fora de horas, entrem em contato comigo ou com a Sandra para tirar algumas dúvidas. Se for necessário, enviem um e-mail, porque às vezes também conseguimos responder fora de horas, ou um fim de semana, ou fora do horário normal de atendimento, e portanto, para dar seguimento a essa dúvida que o cliente precisa tirar no caso de querer contratar uma viagem, e tem que ser a decisão tomada nessa altura. A nível de dúvidas, eu não cheguei a ver aqui na parte... Eu se calhar começávamos por quem quer abrir o microfone e colocar as dúvidas em concreto, e depois numa segunda fase vamos ao chat. Relativamente ao chat, não houve efetivamente muitas questões, apenas duas. Uma delas foi durante, portanto, a apresentação, o João questionou se seria 3 noites ou 3 dias. Isto porque, o que é que dizia? Quando referem 3 dias... Sim, tem razão, João. Na nossa apresentação existe esse... Eu também percebi, eu também li errado na apresentação, é 3 noites. É conforme o decreto-lei diz. Está explicado então. Entretanto, Ecoviagens, Cristina, se não me engano, também colocou aqui uma questão, mas tem a ver com uma situação que está a ocorrer neste momento, se não me engano, que é o frequente desvio de cancelamento de voos para a Madeira devido aos ventos. João, eu acho que também podias abrir aí o chat aí na sala, que... Eu se calhar até pedia à Cristina, se quisesse abrir o microfone, se calhar era mais fácil e víamos esta questão de uma forma mais assertiva. Exato. Se tiver essa possibilidade... Bom dia. Bom dia. Pronto, tem sido uma constante os desvios dos voos ou de regresso para Lisboa ou para outro sítio, e eu queria saber se esta situação e que normalmente a estadia para a Madeira dos clientes, em média, julgo eu, na ordem dos 3 para 4 noites, eu queria saber se isto se enquadrava nas condições, no CID, nas condições de interrupção ou de causas, tendo em conta duas situações, uma em que os clientes regressam e porque a estadia é muito pouca, nem sequer querem tentar ir para o destino porque não estão para estar sujeitos novamente às condições de voo, e a outra seria, sabendo de antemão que os ventos vão continuar por mais alguns dias e têm uma viagem para amanhã, nem sequer querem ir na viagem. Como é que isto funciona? Se isto está integrado ou não neste CID? Ok, obrigado pela sua questão, que é importante, que isto ajude a esclarecer aqui muitas dúvidas que se levantam permanentemente. Não está no CID porque a causa que interrompe a viagem não é por parte do cliente, mas está no CIE, tal como vos disse há pouco, quando estamos a falar de CIE, ou seja, das garantias do decreto-lei que responsabilizam a agência organizadora pela restituição dos montantes. Esta apólice está a garantir a agência organizadora. Aliás, mais que garantir o cliente, ela garante a agência organizadora e está salvaguardada pelo CIE. Agora, temos aqui sempre uma situação que temos que ter algum cuidado, que é, se o aeroporto estiver encerrado e quer o aeroporto do Funchal, neste caso, quer o avião não consiga sair de origem por esse motivo, seja impedido de sair de origem por esse motivo, quer esteja no destino e pretenda regressar, ambas as situações estão garantidas, são garantidas de forma diferente. Quando já está no destino, temos as tais ditas 3 noites,
até 3 noites, que são da responsabilidade da agência organizadora e que o segurador reembolsa a agência organizadora em função dos custos assumidos, ok? E até ao regresso à possibilidade do regresso da pessoa. Quando estamos na origem, a viagem ainda não se iniciou, temos de ter aí um cuidado só com uma situação que a Cristina referiu. Uma coisa é a pessoa estar no aeroporto e o avião não sair. Outra coisa é a pessoa achar que vai estar vento, o avião sai, aí não está salvaguardado. Porque a pessoa decidiu, tinha receio, decidiu, tem havido ventos, eu não vou. Atenção, a apólice não garante os receios do cliente, garante os factos concretos. E o facto concreto é que a pessoa está no aeroporto, o avião não sai, a companhia aérea cancela o voo porque não lhe é permitido aterrar no aeroporto de destino e aí sim está salvaguardado. No entanto, chamo-vos mais uma vez a atenção por um pormenor. Existe sempre uma possibilidade nesta apólice, neste contrato, que é propor à pessoa que viaja numa outra data, uma semana, um mês, 3 meses depois, o que seja, e aí o segurador vai assumir os custos da alteração da viagem integralmente. Ok? Essa é sempre a melhor opção, porque eu acho que aí estamos também, cada um de vós está a prestar um melhor serviço ao vosso cliente quando lhe está a propor uma alternativa dele poder continuar a viajar numa outra data, num outro momento, sem que tenha qualquer custo por isso. Sim, não sei se respondi integralmente à situação. Sim, acho que sim, que responderam. Tendo em atenção, conta isso, é só mais porque às vezes quando os passageiros vão para a Madeira e realmente não têm a possibilidade de aterrar e regressam para Lisboa, com a tentativa de, infelizmente, não nesse dia, ou mais tarde nesse dia, ou no dia seguinte, e aí o cliente não querer ir. Sim, mas há sempre a possibilidade de alterar para uma semana depois, um mês depois, para uma outra data, ok? Agora, e peço desculpa, estou a insistir nisto, que é importante, lá está, vocês enquanto agentes de viagem e não como agentes de seguros perceberem aqui uma situação, qual é a causa? A causa aqui não foi claramente o passageiro, foi o risco climatérico, logo não é CIV, é CIE. Pois. Ok? O CIV é para quando o motivo do cancelamento tem a ver diretamente com o cliente, o CIE é algo que é completamente alheio ao cliente. Portanto, e esse algo tem que se ver se é no destino, se tem a ver com o transporte para o destino, ou para os destinos intermédios e as escalas. Sim. E há que ter em atenção, de facto, essa situação. Podem vocês estar a tentar localizar a garantia no CIV, não é no CIV, é no CIE. Muito claro. Quando é o viajante, é CIV, quando não é o viajante, é CIE. E aqui estamos a falar numa daquelas 3 opções que eu vos coloquei, que é o risco climatérico. Então, e só mais última pergunta, na mesma com a parte climatérica, uma vez que também a Solferis também tem agora os voos para as Américas, enfim, com a TAP, para Cancún, Punta Cana, etc. Vou-me focar só, enfim, uma experiência mais antiga, na altura tipicamente dos furacões, em que há realmente aquele grande tempestade local. E às vezes o que acontece é que assim, o próprio cliente diz, olha, mas eu não posso ir, eu não vou agora para o destino onde está a decorrer um furacão. Mas, no entanto, a companhia aérea diz, bem, não há cancelamentos de voos porque os voos ainda estão a operar. Há alguma coisa que a Insure possa comentar sobre esta situação? Eu aí volto-lhe a dizer um bocadinho o que disse há pouco com a questão também do cliente que no dia anterior achava que ia haver vento. O receio do cliente não está salvaguardado na apólice, ok? Tem que ser factos reais, porque se a companhia aérea tem capacidade de voar e o destino não está interditado e tem capacidade de cumprir os serviços, não está garantido pela apólice. Aliás, eu diria... Mesmo estando o destino, enfim, um pouco danificado pelo próprio furacão. Não há uma coisa. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto e vou se calhar sair do exemplo que me deu para lhe dar um outro, se calhar um bocadinho mais claro e mais assertivo. Há uns anos atrás também, baseando nas experiências do passado, houve um sismo na Indonésia e houve um tsunami.
e algumas ilhas ficaram inabitáveis, ou seja, os hotéis ficaram destruídos. Esse tipo de situação está salvaguardada. Porquê? Porque o local para onde a pessoa vai não está habitável, o hotel não está a prestar o serviço, o avião não pode aterrar, o barco não pode ancorar. Essa situação está salvaguardada. Agora, quando estamos a falar... Bali, nesse caso, acho que não tinha sido afetado. Por exemplo, Bali, havia ilhas lá perto que não tinham sido afetadas pelo tsunami e estavam garantidas. Havia outras que não estavam em condições de ser de prestar serviço e receber as pessoas, e essas sim estão garantidas, ok? Portanto, está muito relacionado com o verdadeiro impedimento e não com a percepção do cliente. Pronto, ok. Pronto, eu não queria alongar muito, mas é só porque não é isto dos pontinhos dos seguros ou das leis, quando um cliente diz que vai para um determinado destino e ele está todo destruído, eu fico sempre com a ideia que o cliente vai sempre reclamar porque não é aquilo que ele comprou, embora esteja a voar, percebe? É mais por isso. Cristina, sim, mas temos aqui uma questão que é: a apólice, no fundo, salvaguarda verdadeiramente o que é a responsabilidade da agência organizadora. E a responsabilidade da agência organizadora, segundo o decreto-lei, e estamos a falar do decreto-lei e não da apólice neste momento, diz que o destino tem que estar impedido, da utilização do destino, tem que estar interdito. E aí é a responsabilidade, porque a percepção do cliente, e agora eu vou dar aqui um exemplo, que se calhar em bom rigor não devia dar, porque vou abrir aqui, permita uma expressão, um bocadinho a caixa de Pandora. Isto é um bocado aquela teoria do sargaço nas Caraíbas, quer dizer, o cliente também não comprou sargaço, mas é um fenómeno natural que nós não conseguimos medir. E atenção, e é conhecido a altura da aquisição da viagem. E a densidade do sargaço é mais ou menos relevante, é mais ou menos importante. Nós não conseguimos medir isso, e isso é uma situação que nunca pode estar garantida, porque senão cada um decidia, se houver o prazer, o que é que para ele é mais ou menos confortável. Faço-me entender. Temos de ter factos objetivos e reais e concretos para poder ter uma avaliação efetiva, porque há um cliente que vai ter uma percepção diferente, porque o vento e agora vou exagerar, é a 70 km/h ou a 120 km/h. O aeroporto do Funchal a 70 km/h fecha, e se estivermos a falar se calhar de Porto Santo aos 120 não fecha, faço-me entender. Sim. E num caso nós garantimos e no outro não, e no entanto é maior. São situações muito concretas e muito objetivas. Bem, ok, fiquemos, espero bem que não tenha nenhuma dessas situações, ou outro colega, porque fico sempre com a ideia que é sempre a União Europeia, é tudo a defesa do consumidor e ele tem sempre razão, enfim. Bem, tudo há de correr bem, com certeza. Pronto, fico por aqui, obrigada. Obrigado. Obrigada, Cristina. Temos também a Lídia Leal, da Oeste Tour, que também gostava de colocar algumas questões. Não sei se ela também já pode ligar o microfone. Estão a ouvir? Sim. Sim, obrigada, bom dia. Bom dia. Olha, queria agradecer, antes de mais, ao Solférias por este esclarecimento, porque, de facto, acho que foi muito vantajoso, uma comunicação muito simples, muito assertiva, e agradeço o vosso tempo e a vossa preocupação em passar esta informação para nós, que é, de facto, muito importante, porque nós passámos por períodos muito difíceis, não é? Depois do Covid, tivemos também muita dificuldade com as nossas seguradoras na altura, umas coisas resolveram-se, outras não, e portanto o seguro, se para muitos antes não era importante, agora passou a ser muito valioso, e eu aqui sinto muito isso. A maioria dos clientes, a primeira pergunta que faz a seguir ao preço é: diga-me mais sobre este seguro, não é? Portanto, nós todos estamos a lidar com isto e nós não somos mediadores de seguros, e portanto este tipo de esclarecimentos é fundamental para conseguirmos fazer um bom trabalho. No entanto, eu tenho um defeito, que por acaso já trabalhei em seguradoras e tenho alguma tendência para ler as condições especiais, e como isto é algo que me preocupa muito, eu estou um bocadinho preocupada aqui com aquilo que é a preocupação de todos nós, porque os CIVs não me preocupa, porque isso são aspectos que dizem respeito ao cliente, mas as circunstâncias inevitáveis e excepcionais é algo que nós devemos olhar com muita atenção. E a minha primeira pergunta tem a ver com as margens da agência de viagens.
Apesar de que o João já me disse que as margens estão salvaguardadas, eu não consigo encontrar em lado nenhum, aqui nas condições especiais, algo que me garanta isto, que diga efetivamente que o custo do meu trabalho, o tempo que eu despendi a tentar vender esta viagem, está considerado como um gasto irrecuperável, porque o que eu vejo nas vossas condições é que o reembolso, diz que o reembolso dos gastos irrecuperáveis é feito ao segurado, e não consigo perceber muito bem a vossa noção de segurado, e depois que se consideram gastos irrecuperáveis para a agência aqueles que sejam devidos a fornecedores de serviços e que comprovadamente não tenham sido ressarcidos. Ora, a Oeste Tour e todas as agências que aqui estão não são fornecedores da Solférias e, portanto, não vejo como é que podem ser considerados, os seus custos possam ser aqui considerados como gastos irrecuperáveis. Nós trabalhámos muito antes do Covid e perdemos muitas vendas depois com o Covid, tivemos muita dificuldade em relançar-nos depois do Covid e o nosso trabalho é o bem mais precioso que nós temos e, portanto, eu preciso de perceber de uma forma muito clara se as margens da agência que vende ao consumidor final estão ou não salvaguardadas. Ainda sobre isto, queria também perceber, quando dizem que garante as despesas, os gastos de despesas já liquidadas, existem muitas vezes situações em que o cliente sinalizou menos do que aquilo que são os gastos que a agência já tem. E como nós não conseguimos provar que o cliente pagou, ou seja, o cliente pagou menos que são os gastos, eu queria perceber se efetivamente a agência, fazendo prova de que os gastos que tem são superiores à sinalização do cliente, se a agência receberá o valor que tem efetivamente de gastos. Quando eu disse há pouco, fazia-me um pouco confusão a vossa noção de segurado, porque, segundo as condições, o segurado é a agência de viagens. Ora, e nós temos que nos colocar sempre em dois pontos. Obviamente que este é um webinar organizado pela Solférias, portanto estamos a falar dos seguros que são contratados pela Solférias e, de acordo com as vossas condições, o segurado é a agência de viagens. E aqui a agência de viagens é a Solférias e não a Oeste Tour ou outros, não é? Organizadora, sim. Pronto. E, portanto, se o reembolso é feito ao segurado, eu pressuponho que o reembolso é feito à Solférias e não à Oeste Tour ou à outra agência que acabou por vender ao consumidor final. Portanto, eu precisava de ter esta situação bastante esclarecida. Tenho mais questões, não sei se querem responder a esta ou se calhar começávamos a responder não, assim. Se calhar começávamos por responder a esta, e eu antes mais quero agradecer à Lídia a forma clara e entendida, até porque se já passou pelo setor segurador, vê-se claramente que passou pela forma como coloca as questões, e eu acho que tomei nota de todas, mas se depois não conseguir responder a todas, diga-me o que é que está em falta, fazemos questão, porque como disse bem, é fundamental que isto seja entendível e visto. Bom, à luz da lei, e quando falamos em garantias de circunstâncias inevitáveis e excepcionais, nós estamos a transferir. A agência organizadora, que é quem é responsável por assumir estes custos e estas responsabilidades, está a transferir o seu risco para o segurador. Ok? Portanto, quando estamos a fazer um seguro, o conceito anterior que existiu desde sempre no turismo, que é vamos fazer um seguro para o nosso cliente, com a entrada em vigor do Decreto-Lei 17 de 2018, esse conceito caiu totalmente. Ou seja, as agências têm que perceber, de uma vez por todas, que quando optam por uma solução seguradora, seja ele num pacote externo ou num pacote próprio, têm que analisar sempre, em primeiro lugar, a sua salvaguarda, da sua responsabilidade. E a partir daí, então, partir para aquilo que é a salvaguarda do seu cliente. E está tudo bem com isso, temos é que escolher os produtos que têm essa salvaguarda. E quando falamos aqui em margens, e tendo em conta que a Lídia vem do setor segurador, ou pelo menos já por lá passou, saberá com certeza que existe um princípio básico no direito comercial, que é um princípio geral que está regulamentado. E eu agora vou ser um bocadinho maçudo, mas é só para, se vocês depois quiserem ler, poderem saber onde é que podem consultar. No Código Civil, o artigo 562
E o artigo 563, para além de que também o 473, eu vou repetir, 562, 563 e 473, no fundo, em resumo, o que dizem é que uma entidade que transfere um risco para um segurador deverá ser ressarcida pelos seus prejuízos concretos e objetivos. Não deve ser nem prejudicada nem beneficiada, ok? E deve ser ressarcida por esta situação. O que é que eu quero dizer com isto, e agora respondendo muito objetivamente à questão da Lídia? Quando falamos aqui em margens, estamos a falar, e quando estamos a falar em reembolso, quem vai ser ressarcido é a Solférias, ok? Pelo segurador, enquanto agência organizadora. Depois, a Solférias terá que fazer, então, o reembolso da forma como existe na política, de certeza, das condições gerais de venda, ou não, e aí o João, já vou passar a palavra ao João para ele explicar qual é o procedimento a partir daí, deverá fazer então com a agência todo este processo. Porque vamos imaginar o seguinte cenário: a Oestura organiza um programa de viagem, transfere a responsabilidade para um segurador e tem um determinado custo. O que a agência organizadora vai ser ressarcida é do valor do seu custo. Porquê? Porque se não tivesse feito seguro, também ninguém lhe ia pagar uma margem, em bom rigor. Certo? E se não tivesse seguro, qual era o seu prejuízo? Era o valor do seu custo. Eu tenho que ter seguro. Não tem. O seguro não é obrigatório. O seguro é obrigatório. Desde que eu tenha uma venda de mais de 2 produtos, eu sou obrigada a ter um seguro. Não. O seguro não é obrigatório. O que é obrigatório é a agência assumir a responsabilidade perante o cliente. Certo, depois, se faz seguro e tem ou que não, transferir para alguém, obviamente, não é? Transferir para o seguro através do seguro, óbvio. É uma decisão de gestão. Agora, claro. O que é que eu lhe quero dizer com isto do ponto de vista prático? Não havendo seguro, também não há margem. Agora, a Insure Broker, quando construiu este produto, tem clara noção de que o agente de viagens tem trabalho a reservar e tem trabalho a cancelar. Até, neste tipo de casos, até tem o dobro do trabalho. Claro. Portanto, quando a Lídia me diz, nós temos o nosso trabalho, não, vocês têm o dobro do trabalho. Claro. Ok? Portanto, eu ainda reforço mais a sua posição. Duplico aquilo que me disse. Porque tenho essa noção, porque eu fui agente de viagens, mas sei, vocês vão falando comigo, eu vou aprendendo algumas coisas. E sei que vocês têm o dobro do trabalho. Daí que nós entendemos que, para cumprir a legislação nos artigos que eu vos enumerei do Código de Direito Comercial, não poderíamos, ao contrário do que fazemos no CIV, que pagamos o valor da fatura ao cliente, já que o cliente assumiu convosco, aqui não o podemos fazer porque senão estávamos em cumprimento legal. No entanto, sabendo que vocês têm este trabalho acrescido, o que conseguimos potenciar neste contrato, e poderá lê-lo nas condições gerais, e com certeza que já leu, é que estamos a atribuir um valor de 20 euros de taxa de serviço, caso exista uma recuperação total ou parcial dos custos junto dos fornecedores. Que neste caso não se aplica porque isso é uma premissa da Solférias. Neste caso em concreto, que é a agência organizadora. Isso acontece junto da agência organizadora. Ok? Portanto, agora, como é que a Solférias depois faz convosco? Eu já vou passar ao João. Queria-vos explicar o conceito básico de seguro, porque a questão da Lídia também foi muito baseada em questão técnica seguradora e daí eu ter feito questão de responder inicialmente. No entanto, se repararem, como nós dissemos anteriormente, existe também a possibilidade de alterar a viagem e o segurador assume o custo total da alteração, ou seja, é a salvaguarda da venda e do vosso trabalho poderá estar afeto a esta cobertura que nós acoplamos de custo de alteração da viagem. Mas os custos da alteração da viagem vão pedir os custos dos fornecedores para a alteração da viagem. A minha margem volta a não estar. Eu também... Não lhes vão pedir nada. Sabe porquê? Sabe porquê, Lídia? Porque quem vai providenciar isso é a Solférias. A Lídia só vai dar a Solférias vai providenciar os custos da sua alteração e não vai considerar os custos do trabalho que a agência tem com aquela alteração. A agência faz o e-mail e manda para a Solférias o seguinte: solicita a alteração da viagem para a data Y. E a Solférias trata. Agora,
Vocês No faturam limite, e vocês não vão faturar mais nada ao cliente, porque vai lá estar tudo integralmente. No limite, o que vocês podem conseguir ter que cobrar à Solférias é o envio do e-mail. Sim, às vezes não é bem assim, toda a gestão é feita cá atrás, não é? Até chegar à solução correta, já nós também andamos aqui a pesquisar muita coisa, a ver como é que estão os voos. Eu, sinceramente, tento poupar trabalho às Solférias e aos operadores. Tudo o que eu consegui fazer, eu tento fazer e tento ajudar o operador no melhor possível. Portanto, há muita coisa que é aqui feita de trás antes de nós mandarmos o e-mail às Solférias a pedir a alteração. Está bem? Temos que ter isto também bastante presente. Temos plena noção, aliás, tanto que temos plena noção do vosso trabalho, que construímos um contrato que tem que estar, fazemos questão que esteja de acordo com a legislação, e já lhe dei os artigos, se quiser depois verificar. Sim, tudo bem. E ler esses artigos, saberá que, e quem passou pelo setor segurador saberá que toda e qualquer indenização para ser feita de uma forma correta não deve trazer nem benefício nem prejuízo ao lesado. Portanto, o estarmos aqui... José Carlos, então como está a dizer, é que se eu quiser ter as minhas margens salvaguardadas, eu tenho que fazer, ao Estur, tenho que fazer um seguro em cima do seguro da Solférias, porque assim já sou eu assegurado. E as coisas já estão nas minhas mãos, não é? João, eu não sei como é que vocês processam depois na relação comercial e eu passo ao João. Eu vou dar aqui conceitos que eram importantes para esta situação. Aliás, vamos distinguir uma vez mais o CIV, portanto, interrupção. Claro, nós estamos a falar em CIV, estamos a falar em CIE. Claramente, sim. Mas Lídia, só porque a Lídia percebe bastante bem destes termos, há pessoas que estamos a falar de CIE e CIV e as pessoas podem não estar a entender. Portanto, cancelamento e interrupção voluntária tem a ver com a fatura que o cliente tem da vossa parte e essa fatura é feita diretamente à seguradora do cliente final, portanto, vossas margens mantêm-se. Portanto, é sempre uma situação entre o cliente final e a seguradora. Neste caso, de cancelamento e interrupção de viagem. Mas tem a ver com a legislação, portanto, o tal Decreto-Lei 17/2018, que fala que quem é responsável perante esta situação é a agência organizadora. A agência organizadora, neste caso, é a Solférias e vocês são a agência retalhista, portanto, a primeira entidade que é responsável perante o cliente é a agência organizadora, mesmo que não tenha nenhum vínculo com o cliente final, somos nós que somos responsáveis perante o cliente final. Portanto, em caso de algo que tenha que ativar o CIE, portanto, cancelamento e interrupção excepcional, é a agência organizadora Solférias que terá que responder pelo cliente, mas tem que responder e em 14 dias, situação que nós não tínhamos salvaguardado até agora, depois das alterações com seguros anteriores, não havia esta situação e, portanto, e foi algo que nós quisemos alterar agora, porque o que o seguro antigo fazia era reembolsava o cliente final quando não era isso que a legislação obrigava. O que obriga é que a agência organizadora é que vai reembolsar o cliente e a solidariedade vem daqui, ou seja, a solidariedade não vem entre a agência retalhista e a agência organizadora, mas é o contrário, é a agência organizadora e a agência retalhista que é solidária. Portanto, a Solférias, como não tem relação nenhuma comercial com o cliente final, o que faz é reembolsa a agência retalhista, portanto, neste caso a Westur, e a Lídia faz o reembolso ao cliente nos 14 dias em que a lei obriga. Portanto, esta é a situação que até agora não estava salvaguardada e que não estava de acordo com a lei, por isso é que nós temos que fazer esta alteração. E por isso é que nós alterámos entre o CIV e o CIE, que são diferentes, e as margens aqui são situações diferentes, porque uma tem a ver com gastos e outra tem a ver com a fatura que o cliente final tem à seguradora. Portanto, e as margens, portanto, de quando devolvemos isto a vocês, para vocês devolverem aos clientes, depois, outro conceito que é importante também ter aqui, é que a seguradora não paga a totalidade da viagem, a seguradora paga os gastos não recuperados. Aqui é importante também frisar isto, porque uma viagem pode custar 2.000 euros, mas consegue-se reembolsar 500 euros dos gastos e afinal só se tem que reembolsar 1.500 euros. E, portanto, esta situação é feita, os gastos recuperados nós devolvemos à agência e os gastos não recuperados a seguradora vai pagar à agência organizadora e nós, por sua vez, devolvemos a vocês para devolver ao cliente. Isto tudo em 14 dias. Mesmo que a seguradora não nos pague a nós em 14 dias, nós vamos devolver a vocês para vocês fazerem a vossa solidariedade e devolverem ao cliente. Ok? A nível de margens, pois normalmente o que nós fazemos aqui é, nós devolvemos a net, o que vocês nos pagaram, portanto se o cliente pagou 1.000 euros e nós conseguimos restituir, aliás, neste momento
Se o cliente vos pagou a vocês 1000 euros, nós temos que vos devolver a vocês 1000 euros para devolverem ao cliente. Portanto, depois, se falta alguma coisa de pagar da viagem ou não, e aí está a vossa margem, e depende do que vocês faturaram, portanto, a seguradora, ou nós, só iremos pagar o valor que o cliente vos pagou, mesmo que os gastos sejam superiores, e isto aconteceu N vezes com o Covid, os clientes pagavam os 1000 euros e havia 2000 euros de bilhetes emitidos, nós temos que devolver a vocês os 1000 euros. Se o cliente vos pagou 2000 euros, nós temos 1000 euros de bilhetes emitidos, nós temos que devolver 2000 euros. Nós temos que devolver ao cliente final exatamente o valor que o cliente vos pagou a vocês, independentemente dos gastos. Portanto, isto é separado a nível de legislação, a separação dos gastos nada tem a ver com o valor que o cliente pagou. Para este caso, volto a dizer mais uma vez, para CIE, o que o cliente pagou nada tem a ver com gastos. Havendo ou não havendo gastos, comprados ou não comprados, se o cliente pagou 1000 euros, tem que receber 1000 euros. Sim. Agora, do resto, a nível das margens, o José Carlos já falou um pouco, o que eles referia, e tem a ver com a agência organizadora, que há uma comparticipação da seguradora em pagar um valor fixo, uma margem, por cada serviço recuperado, cada gasto recuperado, e aí faz sentido porque realmente é um trabalho extra, não é por serviço, é por fornecedor. O fornecedor recuperado, portanto faz sentido porque é trabalho extra que nós temos, nós e vocês, porque às vezes são serviços que vocês nos dão uma ajuda também para Mas quem recuperar. É que os recebe? Somos nós ou é só férias? Estes 20 euros são pagos só férias. Esse serviço é feito a nós, mas se vocês tiverem interferência direta nesta situação, é óbvio que estamos dispostos a partilhar este valor convosco também. Mas a falar de 10 euros, o que é? Lídia, uma das coisas que nós fizemos questão de clarificar, que eu acho que não era claro no mercado, e eu estava a tentar evitar entrar por aqui, é quem é que recebe o quê? Porque eu, quando leio as apólices que estão no mercado, nunca sei quem é que vai receber. E a Lídia começou por aí, dos conceitos de segurado. Claro. E bem. Estamos de acordo, ok? Isto não é uma divergência, é um acordo. O que nós clarificámos foi quem é que recebe o quê. Estamos a segurar quem? O cliente final. A responsabilidade do cancelamento é do cliente final porque ficou doente, partiu uma perna, teve as férias interrompidas. O que seja, o cliente, pagamos ao cliente o valor que o cliente demonstrar ter pago à agência. Atenção, o que eu acabei de dizer. As finalizações, quando forem inferiores... O crédito que a agência dá aos clientes. Ok? Claro, exatamente. Se o cliente não pagou, não pode receber. Certo. Ok? Porque senão arriscamos, estamos a pagar ao cliente e o cliente ainda sequer nos pagou a vocês. Portanto, não podemos pagar ao cliente aquilo que o cliente não pagou. Portanto, é importante que o cliente vos pague pelo menos aquilo que é o vosso custo. Ok? Porque eu acho, porque às vezes depois acho curioso, e se me permitem isto, as agências têm a preocupação legítima, atenção, legítima, de estarem preocupados com a margem, mas depois eu vejo em alguns processos que nós temos que intervir, que não se preocuparam em receber dos clientes. E isso sim é que eu acho que é uma questão de não preocupar em receber dos clientes, muitas vezes tem a ver com a relação comercial e no caso das empresas sabemos como é, não é? Além disso, há uma coisa que foi sempre uma vantagem na agência de viagem, que foi a famosa sinalização de 30%. Neste momento, a maioria das vezes, os 30% não chega. Se nós também perdemos esta vantagem que tínhamos para oferecer aos nossos clientes, mais depressa a internet está ali, não é? Portanto, nós temos que jogar com isto e quem está aqui no balcão na frente é que sabe efetivamente como é que deve conseguir segurar o seu cliente, criar relação de confiança e por aí fora. E se eu faço isto é porque também tenho uma relação de confiança com o cliente. Não é? Acima de tudo, eu é que conheço a pessoa que tenho à minha frente. Portanto, mas isto é uma realidade. E muitas vezes, às vezes passaram 3 ou 4 dias e pá, no meio da azáfama não cheguei a pedir assim o resto do pagamento e já passaram 2 dias e eu já adiantei. Eu vou confessar uma coisa, eu tenho muitos clientes que não peço para as pessoas virem 2 vezes à agência, na fase final. Se eu sei que o cliente... Eu adianto à só férias, peço a documentação, o cliente vem buscar a documentação e paga-me. Eu faço isto muitas vezes e se calhar muitos outros colegas fazem. Tenho que se calhar repensar. Óbvio, claro, faço isto com quem sei que posso fazer. Mas a questão é que depois se houver neste tempo, nesta semana que eu entreguei a documentação, se houver depois um problema, fico eu com o problema porque afinal ainda não tinha recebido. Mas isso eu já percebi, sou eu que vou ter que resolver, não estou preocupada com isso. Eu resolvo, não é? Porque muda a minha postura e o meu procedimento. Isso é uma questão interna, acho que não é por aí.
Mas aqui em relação à questão das margens, não me sinto minimamente satisfeita com o produto que é. Em relação às margens, não sinto que estes 20 euros... Lídia, mas deixe-me clarificar, porque dizer isso de margens dessa forma pode ser confuso para quem nos está a ouvir. As margens é o nosso trabalho. A margem é o nosso trabalho. Se a causa for do cliente, não temos as margens em causa. Pronto, eu vou reformar. Mas não me sinto minimamente confortável com este produto. Temos quase 100 pessoas a ouvir-nos. Sim, mas eu faço questão de esclarecer. Estou a falar das circunstâncias inevitáveis e excepcionais. E nestes casos, efetivamente, não sinto que este produto responda à questão das margens das agências de viagens. E nós sabemos muito bem, passamos por uma situação de circunstâncias inevitáveis e excepcionais, estamos com outra às portas, como sabemos, e portanto temos que estar preocupados com isto. Estou mais preocupada com isto do que com o CIV, com as tais que são imputadas ao cliente. Não estou minimamente preocupado com isso, nesse sentido acho que o produto está perfeito. Perfeito. Só acrescentar que o CIE, para já, à exceção do Covid, a nível já estatisticamente era uma percentagem muito, muito, muito baixa. E, além disso, o CIE, o que veio a obedecer é o Decreto-Lei 17/2018. Portanto, certo, que nós não há temos nada que no Decreto-Lei... Porque isso, exatamente, ou seja, o seguro foi feito à margem do que a lei nos obriga a ter. E a lei não diz nada em relação às margens, portanto, já vem daí. Mas não é porque a lei não diz que nós não podemos fazer, não é, João? Pronto, até porque sabemos que há outras soluções que salvaguardam essa situação. Mas eu vou continuar, então acho que aqui não vale a pena estarmos a bater mais nesta tecla, porque já todos entendemos que em relação ao CIE é desta forma. Quando vocês fazem nas exclusões, declaram, na questão também no CIE, a declaração de circunstâncias inevitáveis e excepcionais, não fala aqui em greves. As greves estão excluídas? Quais greves? As greves das companhias aéreas, dos controladores aéreos, da Ground Force, do Portway. São duas coisas distintas. Uma coisa é uma greve de um fornecedor, onde existe um contrato de prestação de serviços para prestar aquele serviço. Outra coisa é as greves que envolvem, que não têm contrato. Ou seja, quando falamos de um controlador aéreo, não há um contrato, não está no contrato de venda da viagem, o controlador aéreo não faz parte dos envolvidos nessa situação. E essa situação está ao abrigo do CIE. Se estivermos a falar de uma greve de fornecedores, nós acoplamos essa garantia no CIV. Logo aí é mais favorável do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista é mais favorável. E aí é o único incumprimento de fornecedores que está salvaguardado pela apólice. Se bem que, e fique claro, o que a apólice garante é os restantes fornecedores. É suposto que o fornecedor que tem a greve restitua o valor do serviço não prestado. Ok? Certo, porque teoricamente a companhia aérea tem que reembolsar porque não prestou o serviço. O problema são os outros serviços. Atenção, Olívia, e reembolsa sem margem. Claro, sem margem. Claro que sim. Não sei se é óbvio, porque o princípio é o mesmo. Claro que é. O princípio é o mesmo. Sim. A questão é que na viagem organizada nós somos responsáveis por tudo, não é? Não é? Somos responsáveis por tudo. Temos que ser responsáveis por tudo. Mas nós não estamos aqui a avaliar a lei, não é? Todos nós sabemos que esta lei não protege as agências. Deixa-me só dizer isso. Na greve da companhia aérea, o reembolso dos restantes serviços é feito com margem. Quem não reembolsa a margem é só quem provoca a greve. Faço-me entender. Porque é incisivo. É incisivo, exatamente. Ok, muito bem. Está entendido? Está. Ou seja, o critério do não reembolso da margem é dito de uma determinada forma pode ser confuso para quem não está tão dentro do processo. Não, sim, pode ser confuso, mas efetivamente o que acho que todos os agentes têm que estar preocupados é com esta condição das circunstâncias inevitáveis e excepcionais. Portanto, eu acho que qualquer colega aqui já percebeu do que é que estamos a falar. Sim. São das circunstâncias inevitáveis e excepcionais. Acho que já todos aqui, as 100 pessoas que aqui estão, já perceberam que estamos a bater na mesma tecla. Sim, há uma existência clara nisso, já percebemos. Claro. E em relação aqui a outra situação, tem a ver com o cúmulo de risco. Tem aqui, o conjunto destas coberturas tiver de ser aplicado a vários viajantes, vítimas do mesmo evento, a totalidade das
E se a totalidade das despesas incorridas exceder 100 mil euros, a cobertura é limitada a este valor por segurado. Ora, se nós temos um problema que afeta uma operação charter, 100 mil euros chega para quê? Isso é um tema que nós temos debatido com a Solférias e é uma preocupação nossa e da Solférias, porque é da responsabilidade da agência organizadora. Não chega para nada, não é? Pronto, mas também tem aí uma questão que fala em 10 milhões. E permita-me só aqui uma questão, clarificar também uma questão, criou-se aqui um bocadinho mito no mercado do turismo, dos cúmulos de risco não existirem. Eu digo-lhe que existem. Claro que existem, sempre. Mas 100 mil é muito pouco, não é? E 10 milhões é um bocadinho mais. 10 milhões é um bocadinho mais. E por aí fora, por aí fora. Agora, aqui a questão é quando estamos a querer comparar, quer os 100 mil, quer os 10 milhões, quer o que seja, com algo de que não há acúmulo de risco. Há acúmulo de risco. E ainda há pouco, e deixe-me só dizer isto, eu estava a tentar não dizer isto, porque não está enquadrado naquilo que é a sessão da Solférias, mas para conseguir dar uma resposta mais assertiva a um comentário que eu ouvi há pouco, eu devo lhe dizer que a preocupação da Insure Broker, que está neste mercado desde 98, foi indenizar todos os seus clientes em janeiro de 2022, ou de 21, perdão, um ano antes do término daquilo que era a lei do voucher. Portanto, um ano antes, todas as agências que trabalham connosco foram ressarcidas. Portanto, se há aqui neste contexto alguém que se preocupa com as agências e com o CIE das agências, é a Insure Broker. Que fique claro, é fora do contexto da Solférias, mas é para que fique claro que nós temos essa preocupação, sempre a tivemos e continuamos a tê-la. Mas eu acredito que sim, não digo que não, até porque a Insure Broker está focado no mercado das viagens, portanto nem poderia ser diferente, não é? Também. Portanto, não é nada disso que está em causa. A Mas questão é se o produto responde ou não. As indenizações. A questão é se o produto, o que estamos aqui a discutir, é se o produto responde ou não àquilo que nós precisamos, não é? Acho que é um pouco por aí. E eu só tenho mais uma questão agora aqui, acho que é a última, não esqueço, mas há mais, que tem a ver também com exclusões. Os eventos ou circunstâncias ocorridas há mais de 60 dias antes do início da viagem. Então, Solférias, peço desculpa, eu sei que vocês não vendem Caraíbas, mas eu vou usar este exemplo, que é o exemplo que todos conhecemos. Temos um furacão nas Caraíbas, hoje, uma viagem comprada há 3 semanas, e aquilo devasta a ilha de uma maneira que daqui a 60 dias não está recuperada. Para aquilo que eu percebo aqui, um sinistro hoje, para uma viagem para o verão, se os danos causados se mantiverem, se o destino continuar prejudicado, embora vocês não queiram usar o termo de destino prejudicado, o cliente pode ou não cancelar a viagem? Parece-me que está excluído. Lídia, o cliente pode sempre cancelar a viagem. O que está aqui em causa é se tem direito à indenização ou não. Exato, é isso mesmo. Sim, sim. Isto para clarificarmos. Sim, claro. Deixe-me dizer uma coisa. Eu não tenho informação, e atenção que eu posso estar a dizer a maior asneira, porque eu não sou agente de viagens. Mas eu não tenho informação de ninguém que opere para as Caraíbas que tenha custos a mais de 60 dias. Se eu não fizer em charter, tenho. Não é? Sim, mas estamos aqui a falar de um contexto. Nós estamos aqui, não olha, estamos a Bali, avaliar. vamos para o Bali, que é tudo Lídia, feito à medida, não é? Deixa-me só dizer uma coisa. O que estamos aqui a falar, claramente, e já fomos muito para além disso, do que é desejável, estamos aqui a falar é da oferta. Solférias versus o produto que a Solférias disponibiliza. Se a Lídia quiser assistir a uma formação mais integral da Insure Broker, eu tenho todo o gosto em enviar-lhe o link. Tenho todo o gosto em enviar-lhe o link, porque parece que estamos aqui um bocadinho a confrontar o produto da Insure Broker com alguma coisa. E não é esse o contexto. Eu tenho todo o gosto em convocar a si e a todos os restantes a estar numa formação da Insure Broker para falarmos da oferta generalizada e para situações organizadas pelas agências, e não é isto que estamos aqui neste momento a fazer. Daí que a resposta que eu lhe dou é do ponto de vista da tour operação. Não conheço, eu pessoalmente, mas pode existir nenhum programa para as Caraíbas que tenha custos a mais de 60 dias. Portanto, essa questão que me está a dizer não mas enquadra. Também temos as questões na Ásia, temos os El Niños na Ásia, não é? E aí
Aí temos custos. Acredito que a Solfeiras com 60 dias consiga resolver todos esses casos. Lídia, há aqui uma situação que também é Estou? importante. É que nós... Estou. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Sim. Há aqui uma situação que é importante, que é, nós fazendo parte do provedor do cliente, qualquer decisão que seja tomada, e neste momento em relação ao CIE, mais uma vez, qualquer decisão que nós tomemos e que não seja do agrado do cliente, e seja no provedor do cliente, seja alguma decisão que possa ser colocada em tribunal, se formos condenados e de acordo com o cliente tenha efetivamente razão, nós vamos de acordo com essa decisão. Portanto, claro. Nós aqui o que fazemos é literalmente a leitura do Decreto-Lei 17/2018 e entendemos que é desta forma que temos de dar cabimento. A situação que a Lídia estava a falar agora, 60 dias, 90 dias, um mês, se está prejudicado, não está prejudicado, o que seja. O cliente pode não fazer viagem, não pode fazer viagem. Se nós temos um parecer e se o cliente não está de acordo com esse parecer, indo a tribunal e efetivamente haver uma condenação, não temos qualquer tipo de problema de fazer a restituição do valor ao cliente. Independentemente da seguradora, não. Portanto, dito isto, eu penso que o cliente, mais à vontade que isto, eu acho que não estará. Não é? Claro, óbvio, mas isso é o que todas as seguradoras dizem. Vão para o tribunal, se o tribunal mandar pagar, a gente paga. Até lá já eu perdi um cliente, já fui manchada na praça. Isso não é a resposta, não é? Nenhum de nós quer chegar a esse ponto, não é? Nenhum de nós quer chegar a esse ponto. Nós estamos a fazer só férias. Claro, nós estamos a dizer, há uma decisão tomada por nós e em contacto tanto com a seguradora, também é tomada pela seguradora. O cliente não está de acordo. Faz uma reclamação e seja a entidade que seja. A parte jurídica não entende que a Solfeiras e a seguradora tenha razão. É realmente dar razão ao cliente. Nós estamos aqui para assumir essa situação, tão simples quanto isso. E acho que mais claro do que isto, acho que é difícil. E independentemente da posição que a seguradora possa tomar ou não. Portanto, porque o CIE, voltamos a dizer, o CIE é uma situação entre a agência organizadora e o cliente final. Ponto. E, portanto, acho que no meio disto, se o cliente não está contente com esta situação, mais claro que isto é um bocado difícil. Pronto. Bem, eu quero agradecer o tempo e acho que de facto depois também acabei por ceder um bocadinho aqui aquilo que era o âmbito da Solférias, mas acho que de uma forma geral tocou nas questões. Queria também dizer que vi muitas coisas boas no produto, não vi só mal, mas efetivamente o CI é algo que me preocupa. Agradou-me imenso a questão de, por exemplo, os cruzeiros estarem incluídos, não preciso não ter um custo adicional, não ser a questão do cartão europeu de saúde também não ter que ser uma exigência, os residentes em qualquer parte do mundo, o ser apenas um seguro com vários capitais é excelente, é super fácil de trabalhar, repatriamento com capital ilimitado, não queria deixar de dizer que também vi aqui muitas coisas boas, ok? Pronto. Muito obrigado. E pronto, teremos outras oportunidades depois para falar com a Insure mais pessoalmente, está bem? Ok, obrigado. Obrigada. Eu vi só mais uma pergunta no final. Sim. Só vi mais uma pergunta no final, que eu não sei se a pessoa ainda está cá ou não. O seguro fica válido assim que se faz a reserva quando entra em gastos. Portanto, a partir da altura em que é emitida a fatura à agência de viagens, o seguro fica válido a partir dessa altura. Portanto, já agora é importante também referir que os seguros, estando a cobrir um risco junto do cliente, é óbvio que a partir dessa altura também não são reembolsáveis. Portanto, a partir da altura que nós emitimos uma fatura, seja pela emissão do bilhete aéreo, seja de algum pré-pagamento do hotel, que seja, o seguro começa a ser ativo a partir dessa altura e, portanto, a partir dessa altura é impossível depois que seja reembolsado o seguro, porque ele já está a cobrir um risco perante o cliente. Não sei se há mais perguntas depois ou não. Não havendo mais questões, creio que este webinar já vai longo. Já está mesmo na hora do almoço. Portanto, vamos dar como terminado, agradecendo a todos a presença, obviamente, mais uma vez neste webinar. E pronto, encontramos Muito obrigado no a todos próximo. e qualquer situação disponham, está bom? Não se esqueçam que, portanto, em caso de dúvida, mais vale perguntar e não tomar o partido do seguro, tanto a nível de leitura da apólice. Em caso de dúvida de leitura da apólice, é ter contato connosco. Nós também não somos profissionais de seguro, somos profissionais de turismo, mas iremos tanto recorrer aos nossos serviços tanto do nosso mediador ou da seguradora para tirar essa dúvida que fará todo o sentido na parte do cliente. Agradeço também a vossa presença e todas as dúvidas que tenham ou venham a ter no futuro e cá estaremos depois para vos dar essa resposta. Muito bem. Obrigada a todos mais uma vez e até o próximo webinar. Obrigada. Obrigada.